ou dos debatedores, promotor e advogado na dialética processual. A testemunha é pouco? Tudo é prova indiciária. Eu falava, se os colegas virem lá nessa aula magna no Supremo, naquele sacrossanto ambiente do Supremo, que recentemente já não está com a mesma sacralidade que a gente pensava, não é? Tinha uma imagem de Tobias Barreto maravilhosa: justiça, peituda e vendada ou peitada e vendida? Isto sempre me calou fundo, porque a gente passa a observar no outro, tirando-se a gravata, despoja-se a autoridade, tirando-se a toga, revelamos na nossa íntima significação o homem que nós somos ou deixamos de ser. É por isso que, se os colegas me permitem, eu quero me despojar da minha gravata nesse momento. É porque, para falar um processo penal verdadeiro, você tem que colocar o dedo na ferida. Lá no Supremo, eu fui contar a história e não pude contar a história como a história é, que era da prova indiciária. Uma mãe leva a filha de 17 anos de idade, que tem suspiros à noite, perdeu o apetite, o ventre cresce ligeiramente e ela tem enjoos, vômitos, com suspeita de doença, dengue ou alguma coisa parecida. Leva ao médico. Esta senhora não sabe o que a filha tem, sobe no consultório, o médico analisa daqui, dali, abre a boca, fecha os olhos, põe a língua para fora e fala: minha senhora, é muito simples, a sua filha está grávida de 3 meses. A mulher dá um grito horrível: é impossível, minha filha nunca esteve sozinha com um homem na vida. E a menina grita: eu nunca tive sozinha com um homem na minha vida, minha mãe. O médico para, janela aberta, começa a olhar para o horizonte assim, olhar perdido, até que num determinado momento a mulher vira para ele e fala assim: que foi, doutor? Ele fala: a última vez que isto aconteceu faz 2000 anos. Nasceu uma estrela no Oriente e vieram 3 reis magos. Eu não vou perder esse espetáculo por nada agora. Para esse juiz, para esta mãe, não vai haver prova que convença. Eu, outro dia num voo, peguei para mostrar o que é a prova pericial, que também ela é falha. Diz que um paulista deixou para mostrar, fala: mas a gente precisa de fazer mais prova. Essa prova, eu vejo às vezes o advogado falar, e nós temos colegas advogados: mas o meu cliente negou o crime. Mas vai querer que ele falasse o quê? Que ele confessasse o crime? Só se desse para uma confissão qualificada, que foi por legítima defesa, que foi por alguma outra coisa. Porque se ele confessar o crime na sua integralidade, tem que instaurar um incidente de sanidade mental. É louco. Eu nunca vi alguém confessar o crime na sua inteireza, a não ser o homicida passional, que mata e tenta se matar e não morre por um acidente. Não posso viver contigo nem sem ti, mato e tento me matar. Fora isso, é raríssimo. Eu nunca vi isso, como também nunca vi o réu aplaudir o juiz pela pena alta que o juiz deu. O senhor está de parabéns, viu? O senhor me sapecou uma pena e eu merecia. Nunca vi. Não diz respeito à natureza humana, é outra coisa, mas não é humano. Então, o que vem a ser essa prova? Essa prova ela tem que ser entendida dentro do contexto, mas não existe a prova perfeita. Então, eu lia no avião, diz que um paulista pegou o carro para passear no Rio de Janeiro, e a mulher dele estava trabalhando no Espírito Santo, e marcaram um encontro no Rio de Janeiro no final de semana. Quem chegar primeiro manda um e-mail para o outro. Chegou ele primeiro, achou um hotel e foi mandar um e-mail para a mulher. Confiou na memória do e-mail da mulher e colocou uma letra errada. O e-mail que era para ele mandar para a mulher, para dizer onde ele estava, que ele tinha chegado de viagem, etc., que esperava ela para passar o final de semana, o e-mail caiu no Maranhão, em São Luís, com uma senhora que tinha perdido o marido na noite anterior. A mulher lá de São Luís do Maranhão, a viúva, abriu o monitor do computador, leu a mensagem, deu um grito, que eu não vou gritar aqui para não ser ridículo, de profundo horror, e caiu dura no chão, pof. A família foi e olhou no computador o que estava escrito na tela do monitor. Estava escrito assim: querida, acabei de chegar, foi uma longa viagem,
Apesar de só estar aqui há poucas horas, já estou gostando muito. Falei aqui com o pessoal, está tudo preparado para a sua chegada amanhã. Tenho certeza de que você também vai gostar. Beijos do seu eterno e amoroso marido. Depois ele fez um PS, um post-scriptum aqui. Está fazendo um calor infernal aqui. Isto significa que não existe a prova perfeita. O que existe é o convencimento do juiz ou não haver o convencimento. Nós podemos avançar no terreno da prova? Sim, mas sempre vai haver aquela senhora que levou a filha ao médico, sempre vai haver esta senhora que se confunde, porque por trás da toga, ou dentro, sob a toga de um magistrado, tem um homem. Como eu digo, eu troco uma série de novas provas científicas por um curso de pilotagem de provas já existentes para um juiz de direito, para um promotor, para um advogado. Nós já temos um bom instrumental para fazer o processo penal mais efetivo. Por fim, eu gostaria de lembrá-los o seguinte: discute-se hoje no país, e o nosso tema é direitos fundamentais, aquilo que classicamente é chamado de princípio da proibição do excesso, no princípio da proporcionalidade. O que vem a ser isso? Que o Estado, que sempre foi voraz, invadiu casas, prendeu indevidamente, historicamente, este Estado precisava ser contido no seu apetite, respeitando os nossos direitos individuais e fundamentais. Aí nós criamos o princípio da proporcionalidade na modalidade proibição de excesso. Ou seja, você, Estado, não pode se exceder na restrição de direitos fundamentais, seja lá a pretexto que for de combater a criminalidade, de dar segurança. Se você fizer isso, eu entro com habeas corpus, eu entro com recurso, eu entro com uma medida cautelar, eu entro com mandado de segurança. Mas isto fez com que o processo penal brasileiro ficasse com um olho só. Ele ainda está a reboque dessa história, deste veso que remonta à época ditatorial. Significa dizer que o processo penal, hoje, ele está lastreado num foco protetor dos direitos fundamentais só dos réus. Este foco nós não abrimos mão. É uma conquista histórica, mas não pode ser a única. Não é à toa que nos Estados Unidos tem a Halloween, Dia das Bruxas, e aqui no Brasil, pode entrar na internet e ver, criou-se o Dia do Saci. É em outubro. O processo penal brasileiro poderia ser homenageado aí. Ele só está com uma perna, falta outra, para ele ter uma visão binocular. É a proteção dos direitos fundamentais, das vítimas também, com mecanismos fundamentais. Nós, de 1215 até hoje, criamos o protetor urgente, heróico do habeas corpus, para proteger o direito de ir e vir. Mas nós não temos, a expressão é minha, um habeas vitae, um protetor da vida, um remédio heróico urgente, quando a minha vida estiver correndo em perigo. Há um vazio legislativo, há um vazio constitucional. Diz que a Constituição protege a vida, mas em muitas situações não nos dá meio no processo penal de protegê-la corretamente. Seja testemunha de um crime organizado. E eu quero ver se você acorda amanhã. Você vai num juiz de direito, vai no promotor de justiça, no procurador da República, ele diz: espera que eu vou pedir uma prisão preventiva. Vão te matar amanhã cedo? Fica tranquilo, eu vou levar a prova. O juiz analisa a prova. Não, ele tem duas soluções, dá ou não dá. Ele não concede, indefere o pedido. Chega o promotor e a testemunha que vai morrer no dia seguinte fala: e doutor, e o que eu faço agora? Aquela mesma voz lá de cima vai dizer: correio, fugir, mergulha, disfarça na piscina que você é uma rã, faça alguma coisa, mas fuja. Porque o habeas corpus, para proteger o direito de ir e vir, você entra com qualquer papel branco, até onde a sua imaginação chegar. Mas não existe um remédio heróico, protetor da vida, um habeas vitae, que é uma tese minha, que eu espero apresentar e mudar um pouco o curso do processo penal no país. Exportarmos uma ideia para fora, que o habeas corpus veio de fora para dentro. Eu tenho absoluta certeza que em época de criminalidade organizada, um remédio heróico como o habeas vitae pode não devolver a paz social, é mais um grão de areia a favor da sociedade. Porque tem situações que nós, promotores, juízes, delegados, as chamadas autoridades, não sabem o que fazer,
Um jovem luta tanto para se tornar uma autoridade fazendo um concurso público. Eu tive a felicidade de, nos últimos 2 concursos do Ministério do Estado de São Paulo, Ministério Público, no penúltimo e no último, os 2 primeiros colocados, Zé Roberto Fumac Júnior e Carol Reis Lucas Vieira, eram meus alunos e estagiários. Eu tive a honra de acompanhar quantos alunos que realizam o sonho do concurso público, mas aí chega um determinado momento que a gente se pergunta, e eu vou finalizando aqui, não há nada mais deselegante do que um palestrante invadir indevidamente o tempo do outro, é só para eu concluir o raciocínio. Então, o que é ser autoridade quando falta-nos meio de garantir essa autoridade ou garantir os direitos? A Constituição não garante a propriedade e ao mesmo tempo ela não quer garantir subsistência mínima para cada um, não quer dar a dignidade do trabalho, o homem não veio à terra para trabalhar. A Constituição não promete tanto, tal como o amor, e no final entrega tão pouco. Dizia Schopenhauer, é depois do coito sexual que você ouve a gargalhada do diabo. Porque depois de prometer tanto, com aquele momento de prazer, dá-se a impressão que você vai ter o céu depois. Mas é como a vida, e é como ir ao dentista. Quando você pensa que o melhor vai vir, o melhor já passou. Então, quando a Constituição nos garante tantas propriedades, eu pergunto ao jovem que passa no concurso de juiz, de promotor, de delegado, como é que ele faz, por exemplo, para exercitar o direito constitucional num local, numa comarca de conflito agrário, como lá no interior no Pontal do Paranapanema. O sem terra daqui, o proprietário de lá, aquele conflito, ele quer garantir uma propriedade e quer reconhecer direitos eventuais do sem terra. Ele está num conflito e não sabe como fazer. O problema se tornou político, ultrapassou a esfera do jurídico, mas é ele que tem que resolver. O governo neste momento, seja municipal, ou seja estadual, ou seja federal, pode ser corréu moral de qualquer crime que venha acontecer, porque o governo estanca, para e assiste literalmente o pau quebrar. Então, eu comparei uma vez e eu digo, esse juiz, este promotor, esse delegado que passou nesse concurso sonhado por tantos, ele pode ser comparado a um absorvente íntimo. Ele está num lugar em que tantos jovens gostariam de estar, mas ele está numa posição desconfortável, e ele só está ali para evitar derramamento de sangue. Lá no Rio Grande do Sul teve um rapaz apaixonado que ele dizia, você não abra mais esse sorriso, porque eu posso pensar que foi para mim, né? Então, o processo penal, o desafio do processo penal contemporâneo é colocar de fato os 2 pesos na balança, com uma espada que não tem excesso de corte, mas que saiba que ainda é para proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos, que ainda é um instrumento a mais colocado a favor da sociedade e da cidadania, e que nós não podemos aplicar este processo penal com exagero, mas também não podemos deixar de aplicar havendo vacilação. Homenageamos o nosso ilustre visitante, o professor Rubem Martínez. Eu lia esses dias que me tocou uma página da poetisa polonesa Wisława Szymborska. Foi utilizado não sei se seria um prefeito, um governador, agora no País Basco, na Espanha, Patxi López, ao terminar o seu discurso falando da nossa diversidade, da nossa pluralidade, a despeito que pareça que nós somos todos iguais. Nós somos igualados em direitos e deveres pela Constituição, pelos direitos, mas nós somos profundamente diferentes na quantidade e na cor dos cabelos, na inteligência, na estatura, no peso, na nossa íntima composição molecular e atômica. Nós somos profundamente diferentes, ainda que pareçamos semelhantes. O desafio do direito é dar igualdade cultural, igualdade de direito a todos dentro das nossas diferenças e aprendendo a respeitar as nossas dissemelhanças. Diz a poetisa,
nada é duas vezes. Nada acontece duas vezes e é o que determina que nasçamos sem rotina, que nasçamos sem prática e que morramos sem rotina. Nenhum dia se repete, nem duas noites são iguais, nem dois beijos parecidos, nem dois ditados similares. Entre sorrisos e abraços, verás que a paz se forja, ainda que sejamos diferentes, como são duas gotas d'água. Os olhos têm duas funções, rir e chorar, dizia o padre Vieira. Mas chorar parece ser a mais importante. Os olhos, duas funções, ver e chorar. Mas chorar parece ser mais importante, porque os cegos não veem, mas choram. É chegado o momento de nós retirarmos um pouco a venda da deusa da justiça e dizermos a esta simbólica Têmis, como Cristo dizia a Lázaro: levanta e anda, e dá uma enxergada, como diz o ministro, na dimensão do nosso povo. Obrigado pelo convite. Parabenizo ao professor Edilson pela brilhante conferência e passamos agora de imediato para a segunda palestra da noite, que será proferida pelo professor Rogério Greco, com o tema O Direito Penal na Atualidade. O professor Rogério Greco é procurador de Justiça em Minas Gerais, assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, mestre e doutorando em Direito, membro titular de Direito Penal da banca examinadora do Ministério Público de Minas Gerais, professor convidado de diversos cursos, escolas da magistratura e do Ministério Público pelo Brasil afora. Sem mais demora, passo a palavra para o professor Rogério Greco para a sua conferência. Boa noite a todos. Boa noite. Minha situação é complicadíssima aqui agora. Minha vontade, na verdade, é de correr, viu? Porque o tema era processo penal. O professor Mongenor falou todos os meus temas de penal, então ficou muito difícil. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Faculdade de Santo Agostinho. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que nesse finalzinho de noite eu possa contribuir de alguma forma. Depois de tudo aquilo que o professor Mongenor falou, eu queria fazer um trato, na verdade, com vocês. Eu queria fazer um acordo. Que vocês não esperassem absolutamente nada de mim. Você viu que ele falou que acordou 3h30 da manhã e chegou aqui sei lá que horas e fez um espetáculo. Então, assim, não considerem absolutamente nada do que eu vou dizer, na verdade. Assim, tenham misericórdia de mim, é isso que eu peço, porque depois falar por último é terrível numa situação dessa. E eu já tinha me prometido que eu não ia fazer mais isso. Porque quando eu participo dos congressos, eu falo por último, eu não tenho mais nada para dizer. Então eu fico sendo repetitivo. Mas de qualquer forma é um prazer muito grande estar aqui, é muito legal olhar vocês, assim, uma turma tão nova. Eu, como professor Mongenor, também entrei numa universidade muito cedo, não tive a maturidade que ele teve. Eu não aproveitei a minha faculdade como deveria aproveitar. Eu colei muito na minha faculdade. Mas hoje, professor, eu tenho uma visão diferente do sujeito que cola. Eu acho que o sujeito que cola, na verdade, ele é um pesquisador. Porque, assim, o trabalho que ele tem, é ou não é? Para poder compactar todo o estudo num papel mínimo, para poder colocar aquilo num lugar onde o professor não vai descobrir a adrenalina do momento, né? Então, acho que isso deve ser levado em consideração na hora da prova. Mas, enfim, falar de direito penal hoje, e o Congresso tem essa finalidade, falar de direito penal hoje é muito complicado. O direito penal vive um momento de crise,
isso que o professor Mongenor falou, uma crise séria no direito penal. Existem movimentos hoje no Brasil que se esquecem de um valor muito importante que existe, que é o valor da dignidade da pessoa. As pessoas se esquecem que o preso ainda continua a ser uma pessoa. Então, assim, hoje a gente vive movimentos complicados no direito penal. A mídia, ela descobriu o direito penal. Hoje, a mídia briga por casos de direito penal, porque são casos que trazem audiência, são casos que dão audiência efetivamente. É muito interessante, imagina aqui comigo, que há pouco tempo atrás, houve uma alteração no Código de Defesa do Consumidor. Se eu não me engano, não sou civilista, não trabalho na área de consumidor, não trabalho na área de processo civil, a minha área é exclusivamente penal, processo penal e direito constitucional. Mas houve uma alteração recente no Código de Defesa do Consumidor, dizendo que a partir daquele momento, a partir da vigência da lei, todos os contratos deveriam ser redigidos com fonte corpo 12. Vocês viram essa alteração? Vocês tomaram conhecimento? Então imagina, você está tomando banho e de repente vem o William Bonner, aquela abertura do Jornal Nacional, né? Aí aparece o William Bonner, você está tomando banho e você escuta ao fundo assim, olha, a partir de agora, todo contrato deverá ser redigido com fonte corpo 12. Isso tem alguma repercussão para você? Te importa de alguma forma essa notícia? Agora, raciocina aqui comigo. Você está tomando banho, daqui a pouco volta o William Bonner, né? Ele agora a esposinha dele, né? E os trigêmeos, estava todo mundo lá na Rede Globo. Daqui a pouco vem o William Bonner e fala o seguinte, olha, foi encontrada a cabeça ao lado do corpo. Você fala, a cabeça, acharam a cabeça. Você vem pingando a sala inteira e fica pelado em frente à televisão procurando a cabeça. É assim ou não é? A gente tem uma atração mórbida pelo direito penal. Quando aconteceu aquele caso horroroso lá em São Paulo, que aquela menina, se não me engano, Eloá, foi sequestrada, e as televisões ficavam o dia inteiro mostrando a mesma cena. Vocês sabem que mostra uma cena, vai até um ponto, aí volta de novo. Você fica igual cachorro de padaria que fica olhando o frango girar. É assim que a gente fica em frente à televisão quando o tema é direito penal. A gente tem uma atração mórbida, você fica o dia inteirinho em frente à televisão, assistindo a mesma cena, buscando alguma novidade. É assim que a gente fica. A mídia já descobriu isso. Então, a mídia, ela tem uma influência nefasta para o direito penal. É muito complicado você lidar com mídia. Não tenho nada contra o jornalista em si. Mas eu acho que a mídia, ela deveria se especializar na área em que ela atua. Então, hoje, a gente assiste a programas de televisão onde todas as pessoas parecem que são autoridades em direito penal. Desde o Datena, não tenho nada contra o Datena, né? Me parece ser uma pessoa muito boa. Parece que o filho do Datena, ele é viciado em drogas ou foi viciado em drogas. O Datena tem uma bronca tremenda de traficante, eu também não gosto de traficante de drogas. Mas assim, todas as pessoas, assim, parece que elas arvoraram essa autoridade de falar a respeito do direito penal. Até a Luciana Gimenez fala em direito penal. Então assim, por mais que ela fale errado, sabe, mas ela é bonitinha, ela fala as burrice toda no ar e assim você vai assimilando, vai aceitando esse tipo de coisa. A gente vive um problema sério, principalmente por conta de um problema de interpretação. A gente viu recentemente a briga do ministro Gilmar com Joaquim Barbosa por conta de uma interpretação. Parece que o ministro disse, o Joaquim Barbosa parece que não ouviu, alguma coisa assim. Tudo é um problema de interpretação. Interpretar não é fácil. A gente que lida com leis, a gente sabe a dificuldade que tem com relação à interpretação. Desde as supostamente palavras, expressões mais simples, até aquelas mais complexas. Só para que vocês tenham uma ideia, não sei se vocês já tiveram aula de hermenêutica aqui, mas todo professor de hermenêutica começa a sua aula com um exemplo muito simples, para que você possa entender o que vem a ser interpretação. Esse exemplo clássico de hermenêutica, possivelmente vocês já devem conhecer. Imagina que você está entrando no metrô. Tem metrô aqui em Montes Claros? Tem não, né? Então imagina que você está entrando no metrô. E no metrô tem uma placa com um cachorro desenhado e essa placa tem um xizinho por cima do cachorro. Pergunta: você pode entrar no metrô com o seu gato? Fácil ou difícil? Você pode entrar no metrô com um gato? Deixa eu mudar o exemplo. Já enfraqueceu na primeira pergunta. Então, olha só. Você agora está entrando no metrô com um avestruz.
você pode entrar no metrô com um avestruz? Vocês não estão entendendo o que eu estou perguntando. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu não preciso, olha só, eu não preciso desenhar a Arca de Noé inteira para você entender que o cachorro é um símbolo. O que o cachorro está dizendo ali? É proibida a entrada de animais. É isso que o cachorro, é isso que aquela placa está significando. Agora vocês viram qual foi o problema? Metade do auditório disse que podia entrar com gato, metade disse que não. E o nosso código, ele só é feito de placas. Os tipos penais são placas que você tem que interpretar toda hora. Hoje, a gente se dá o luxo de ainda assistir a julgados nos tribunais estaduais que discutem o chamado beijo lascivo. Como se a gente tivesse tempo para uma palhaçada dessa. Como se eu não trabalhasse numa vara criminal com 7, 8, 10 mil processos. Então hoje você vê julgados discutindo a respeito de beijo lascivo. Isso é ridículo. Vocês sabem o que significa beijo lascivo? Alguém já ouviu essa expressão aqui? Beijo lascivo, vou te dar duas alternativas então para você poder se posicionar. Beijo lascivo é aquele que te causa um constrangimento quando você assiste? Ou beijo lascivo é aquele que você tem inveja? Qual dos dois assim, sentimentos você tem com relação ao beijo lascivo? Hoje os tribunais discutem se beijo lascivo ainda se configura ato obsceno. A gente não tem mais tempo para isso, essa palhaçada já não pode mais acontecer. Há pouco tempo atrás, só para que vocês tenham uma ideia, eu gosto muito de cinema. Há pouco tempo atrás eu fui ao cinema com a minha esposa em Belo Horizonte e, assim, eu fui num dia errado, num horário errado, porque eu já estou mais velho, já não dou conta mais de adolescente ficar gritando dentro do cinema. Não tenho nada contra adolescente não, viu? Lá em casa, assim, eu tenho 5 filhos. Então, qual o problema ter 5 filhos? Se você não faz a sua parte, eu faço a minha, cada um de um jeito, Ué, eu não implico com você, nem você implica comigo. Eu tenho desde adolescente até quase recém-nascido. Então, assim, eu sei que adolescente é uma subespécie iuris, vamos dizer dessa forma. Está em fase de desenvolvimento, adolescente é chato. E adolescente, ele beija o dia inteirinho. Adolescente foi feito para beijar. Todo mundo já passou por isso, é bom beijar. Né? Adolescente faz parte do contexto adolescente. E eu estava no cinema no dia de domingo. De repente, assim, sessão das 5, eu já não queria ir, mas acabei indo essa sessão. Quando eu entrei no cinema, estava uma benção, porque não tinha quase adolescente. De repente, aos 45 do segundo tempo, quase para apagar a luz, já me entram uns 12, 13 casaizinhos de adolescentes já gritando. Sabe aquele negócio que adolescente vai fazer barulho? Sentou um casal do meu lado, um casal lá da minha esposa, e esse cara que sentou do meu lado apagou a luz, começou o filme. O cara já senta de costas para a tela e começa a beijar a menina. Pode beijar o cinema inteiro, não tem problema nenhum. Mas aí, quando o menino beijava aquela menina, ele fazia um barulho tão grande beijando aquela mulher, um barulho tão grande. Eu sou um sujeito pacato, quem me conhece sabe disso. Não sou de briga, não gosto de briga. Desde menino eu sempre fiz esporte violento, sempre fiz esporte de contato, mas a coisa que eu mais detesto é discussão e briga. Se quiser acabar com o meu dia, discutir comigo. Mas assim, aquele menino estava brigando, estava beijando tão alto, fazendo barulho tão grande, que eu cheguei e falei assim, ô meu irmão, parei com o cara e falei assim, meu amigo, tu tá beijando a mulher ou chupando picolé, rapaz? Beija a mulher direita aí, pô, né? Aí o que acontece? Aí se eu fosse um cara mais radical, poderia sacar minha carteira vermelha do MP e falar, você tá preso por ato obsceno. Sabe, é isso que os tribunais têm julgado. Ainda existe esse tipo de julgamento. As pessoas estão brincando com o direito penal. Não sei se chegou ao conhecimento de vocês aqui, um caso julgado pelo TJ de São Paulo, um dos maiores absurdos que eu já vi em toda a minha vida, que foi o caso da ventosidade intestinal. Vocês tomaram conhecimento? Vocês não tomaram conhecimento desse caso? Isso foi um dos maiores. Quem descobriu esse caso foi um grande amigo meu, um dos maiores penalistas que eu conheço, processualista que eu conheço, que é o Paulo Rangel. A gente estava num congresso juntos na Emerges, tem poucos anos atrás, e o Rangel, muito gozador, chegou para mim e falou, Rogério, você já viu no código do Damásio? Não tem nada, nenhuma crítica ao Damásio não, viu, moçada? Mas assim, o Damásio tem um código penal comentado, e o Rangel falou assim, olha,
Você já viu lá no Código Penal comentado da Másia, que tem lá no artigo 233, lá no ato obsceno, tem uma rubrica assim, ventosidade intestinal. Aí vem 2 pontos. Não há crime, Tribunal de Justiça de São Paulo, número de julgado, papapá. Falei, Rangel, tu só pode estar brincando. Ele falou, não, rapaz, pode conferir. Eu saí voando quando acabou aquele evento. Entrei na primeira livraria que eu vi pela frente, fui direto no código e estava lá, no artigo 233. Ventosidade intestinal, não há crime, papapá. Vocês sabem o que significa ventosidade intestinal? Não, assim, só para que vocês entendam, num português bem claro, ventosidade intestinal é o famoso pum. Alguém soltou um pum em público, olha só a situação. Primeiro eu fiquei pensando, né? A gente gosta de interpretar com calma, né? Eu fiquei pensando, como é que o cara foi descoberto? Porque assim, não, numa boa, porque se alguém soltar um pum aí no auditório, e é comum que isso aconteça, se alguém soltar um pum, o cara que solta o pum, normalmente ele olha pro outro com ar de reprovação, tipo, não, não, falta de educação, pô, aqui dentro, não é assim? Você quer empurrar a responsabilidade pro outro, não é? Não tem cor, você não sabe de onde veio, não é assim? Então você quer empurrar. Eu passei por uma situação dessa, rapaz, eu estava num voo indo para não sei aonde, e assim, eu gosto de sentar sempre na fileira do corredor, estava no corredor sentado e 2 mulheres ao meu lado, de repente, bicho, me soltaram um pum dentro daquele avião, mas assim, foi a coisa mais insuportável que eu já senti em toda a minha vida. E do meu lado, 2 mulheres, a mulher, rapaz, uma cara de pau, ela me pega a revista e começa a abanar pro meu lado assim, ó, sabe? Eu quase que eu gritei naquele avião, não fui eu, mas sabe aquele pum de queimar narina? A gente fala brincando, isso é bom demais para palestra, sabe? Isso é bom demais para a gente, né? Aqui ficar se divertindo, ficar rindo, mas um louco de um promotor de justiça, um maluco, um doente mental, é um doente mental, oferecer denúncia, porque o cara soltou um pum em público, entender que isso é ato obsceno, ele não entende que o processo penal, ele assim, aquilo que a Hungria dizia, você tem um streptus fori, você tem um streptus judici, sabe? O processo penal é uma coisa que causa constrangimento, não é para qualquer um. Eu trabalhei 8 anos numa promotoria, antigamente chamada de erro médico, foi a pioneira no Brasil essa promotoria, 15 anos atrás, 8 anos, e eu via o drama quando o médico era processado. O médico não é um vagabundo, quando você oferecer denúncia em face de um médico, a denúncia é como se fosse uma bomba atômica na casa de uma pessoa. Aí vem o cara, me oferece denúncia por ventosidade intestinal, aí o sujeito vai ser interrogado. Existe aquilo que a Hungria chamava de metus publicae potestatis. Existe o pavor que as pessoas têm da autoridade. Uma coisa, eu estar brincando aqui com você de fazer palestra. Outra coisa é você me enfrentar no júri. São coisas completamente diferentes. Recebe na tua casa uma notificação do delegado de polícia para ver como é que você treme. É assim. Existe o pavor que a gente tem das autoridades. Agora você me intima o cara, denuncia o sujeito, ele vai ser interrogado. Aí você imagina, não sei se tem muita gente que trabalha no fórum aqui, mas a gente do fórum é o povo mais fofoqueiro da face da terra. Se tiver um caso diferente, é ou não é? Vem todo mundo para assistir, vem até precatória, né? Assim, para assistir. Então você imagina a cena, é o dia que o cara da ventosidade intestinal vai ser interrogado. Então você imagina, aí o juiz vai interrogar o cabra, né? Aí o juiz chega pro cara, amigo, no dia tal, às tantas horas, foi você que soltou esse pum? O juiz está perguntando pelos fatos. Aí o cara está nervoso, dá outro pum. Aí o juiz, está preso em flagrante, cachorro, não respeita a autoridade, né? Aí o cara está nervoso, não se contém, outro pum. Então assim, é crime continuado, é continuidade delitiva, sabe assim a loucura? Aí o juiz viu que pegou pesado, aí pergunta pro cara assim, foi doloso ou culposo? Né? Porque o ato obsceno não admite modalidade culposa. Então assim, isso pra gente é bom, sabe? É bom. Pra palestra é bom. Mas pro sujeito que tá lá, o cara que se submete a isso, a esse vexame, a essa vergonha, a gente está brincando com o direito penal. Existe um movimento de lei e ordem, que é um movimento que não entende efetivamente qual é a finalidade do direito penal.
Então, assim, o direito penal não serve para resolver problema social. O direito penal nunca serviu e não vai servir. Ele não tem essa finalidade. O dia que nós nos transformamos de um estado social para um estado penal, acontecem absurdos como esse. Sabe, chegou um tempo que a gente tem que mudar. Eu fico vendo, eu gosto muito de pesquisar jurisprudência, sem querer, viu, Mogenor, sem querer ficar falando de Tribunal de São Paulo, eu não quero que você me entenda de forma equivocada, mas assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na minha opinião, junto com Minas Gerais, são dos tribunais mais reacionários do Brasil. As decisões são as mais absurdas do mundo. Então, eu já vi uma jurisprudência que eu fiz questão de colocar num dos volumes que eu tenho dessa coleção, o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceitando o crime famélico, sabe? Porque, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, se você aceitar o chamado crime famélico, você vai estar estimulando uma legião de miseráveis, segundo o tribunal, a prática de crime impunemente. Uma decisão dessa é proferida por um desembargador que nunca foi à rua. O cara nunca sentiu o que é uma caatinga, o cara não conhece povo. Para o cara fazer uma palhaçada dessa, o cara dentro de um gabinete com ar-condicionado, é muito fácil você lidar com o direito penal. Agora vai às ruas, vai conhecer como é que a coisa funciona na rua. Há pouco tempo atrás teve um caso em Belo Horizonte que me entristeceu demais. O caso foi de uma mendiga que ela foi presa furtando um xarope numa farmácia de Belo Horizonte. E esse fato só se tornou público porque já era a segunda vez que ela fazia o mesmo fato, praticava o mesmo crime. Na primeira vez ela foi presa, foi processada, foi condenada, cumpriu pena.